Oi, tudo bem? Hoje é o terceiro vídeo da nossa série Fale com o Especialista com a nutricionista, a doutora Daniela. Ela é especializada na alimentação materno, infantil e adolescente. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre situações especiais, então alergias, refluxo, como prevenir doenças como obesidade, hipertensão. Eu espero que vocês gostem. Vem comigo! Doutora, qual é a diferença entre alergia à proteína do leite e intolerância à lactose? Bom, uma grande diferença é que a alergia à proteína do leite é a proteína do leite de vaca, né? E a lactose é o açúcar. Então existe uma grande diferença, porque um é carboidrato e o outro é proteína. Isso é uma grande diferença e que tem sintomas, alguns sintomas podem ser semelhantes, né? Mas quem vai identificar e orientar é um especialista. Isso é muito importante, que a mãe procure mesmo um especialista e que realmente ele vai saber conduzir todo o caso. Porque no caso do aleitamento materno, se a criança tiver intolerância, a mãe vai precisar fazer uma dieta restritiva? Como que funciona isso? Então, se a criança tiver alergia... Alergia, entendi. Eu já falei o contrário. Se for realmente identificado alergia à proteína do leite de vaca na criança e essa mãe ela quiser realmente continuar com o aleitamento materno, que é realmente a primeira opção que a gente faz, essa mãe ela tem que procurar realmente um nutricionista que trabalhe com isso e que faça realmente um acompanhamento nutricional muito adequado. Quais produtos ela pode utilizar e a suplementação que ela deve realmente seguir. Tá. Então a indicação é basicamente, se tiver uma das duas é legal acompanhar de perto. Exatamente. O caso a caso. Tá. E se a criança tiver refluxo, como fica a introdução à alimentação? Muda alguma coisa? Como que funciona? Em relação ao refluxo, não muda, né? A gente só tem que ter alguns cuidados com a posição realmente do bebê. Só esclarecer uma coisa, você não tá falando daquele refluxo fisiológico que a criança pode ter nos primeiros meses de vida, né? Não. Porque esse é um amadurecimento mesmo, que ela vai passar naturalmente por isso. E quando chegar a fase da alimentação, ela já nem vai mais apresentar esse tipo de sintoma, certo? Exatamente. Agora existe o refluxo mesmo, né? O refluxo esofágico não altera, na verdade só precisa realmente ter alguns cuidados, né? Temos assim de quantidades também que vão ser oferecidas. Então você não vai oferecer uma grande quantidade, um volume muito alto para essa criança que tem um refluxo, porque esse alimento ele pode vir a voltar. Provavelmente a criança vai comer mais vezes por dia, menor quantidade. Vai ter que ser fracionado e aí realmente tem que ser acompanhado mesmo. Então isso varia muito de cada criança, as consistências, você vai introduzindo, né? Da mesma forma que uma alimentação normal, não existe restrições. Existe o cuidado, por exemplo, de não deitar a criança logo após que ela comeu, de permitir que ela realmente durma naquela posição. Existem aqueles travesseiros que ficam em anti-refluxo, né? Exatamente. Então são esses cuidados mesmo. Alguns alimentos mais ácidos que podem realmente estimular e irritar o estômago da criança. Então realmente tem que ter um pouco... São esses cuidados, mas em termos de restrição não existe. Tá. E como que a gente pode prevenir doenças como hipertensão, diabetes, esse tipo de coisa que tá cada vez mais, a obesidade, atingindo esse grupo aí dos pequenininhos? Exatamente. Aí a gente vai entrar com uma mudança de hábito da família, porque quando a gente trata da criança ou da criança e do adolescente, essa criança ela está inserida na família. E aí a gente tem que saber como são os hábitos da família, além realmente de saber dos hábitos da criança. E eu sempre falo para os pais que não adianta eu mudar o hábito da criança. Eu tenho que mudar os hábitos dos pais. Nós somos os exemplos, exatamente. Né? Então, entra na questão, assim, reduzir alimentos fast food, industrializados, congelados, oferecer a refeição, dentro da refeição, alimentos crus, como verduras e legumes. Um feitio saudável, exatamente. Né? Assim, não com muito óleo. Isso, oferecer frutas, fazer um café da manhã. Diminuir a quantidade de sal, né? Se a criança, ou se a casa
ingere demais. Exatamente. O consumo de bebidas gaseificadas, como refrigerantes, sucos industrializados, né? E uma coisa que eu chamo muita atenção dos pais é a questão da refeição em família, né? Então isso é muito importante e é uma questão que está se perdendo cada vez mais. Então a criança, quando ela senta à mesa com a família, ela realmente consegue... O momento é diferente, a refeição diferente. caminha de outra forma. Exatamente. E mexer o corpo, né? Isso. Brincadeiras. Pega-pega, esconde-esconde. Andar de bicicleta, né? Ou se quiser ter alguma atividade... As brincadeiras mais baratas e tradicionais que a gente conhece, né? Sem eletrônicos. Sem eletrônicos, assim... se quiser fazer uma atividade física, mas que seja uma coisa muito mais lúdica. Não fazer aquela atividade realmente... que o adulto tem essa visão, né? Preciso praticar um esporte. Não. Brincando mesmo. Exatamente. Tá. Gente, só queria falar que eu não sou contra a tecnologia, tá? Pelo contrário, eu sempre falo que eu sou a favor. Mas desde que o uso seja moderado e que agregue ali, que a criança não se isole fazendo aquela atividade. Então, que seja uma coisa em família, em conjunto e em determinadas horas do dia. Não que a criança só vai jogar videogame, isso não existe. Doutora, uma outra pergunta. Como que a gente pode favorecer o funcionamento do intestino? Bom, e aí a gente entra também na questão do hábito da família, né? É muito importante manter a hidratação da criança, mas também oferecer fibras, fontes de fibras. Uma pergunta até relacionada a isso. Eu posso dar alimentos integrais? Então, por exemplo, um arroz integral, um macarrão quando eu for dar uma massinha. É legal já introduzir esse integral ou para criança não? É super legal, é super interessante, porque o alimento integral, por exemplo, o arroz integral... né, das suas diferentes apresentações, que a gente tem o arroz cateto, né, o arroz negro. Então ele é muito legal porque ele contém mais nutrientes do que o arroz branco. Então ele vai ser muito mais nutritivo para a criança. Rico. Mas quanto mais fibra, maior tem que ser a quantidade de água, né? Maior tem que ser a quantidade de água. Então é muito importante também oferecer essa quantidade de água, não é só oferecer fibras, porque é importante a gente também hidratar essa criança e hidratar esse intestino para que realmente o intestino funcione direitinho da criança. Tá ótimo. Muito obrigada pela entrevista, eu amei. Eu tô adorando esclarecer todas essas dúvidas. Eu espero que vocês estejam gostando também. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.